A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, meu irmão, nesse canal, para trazer pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que nós usamos como material a revista da editora Betel. E nesse terceiro trimestre nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Então nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa ter uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, participe conosco. Se você quiser, entre no site da editora Betel e procure adquirir a sua revista por ali, para que você também possa fazer as suas anotações. E hoje nós vamos fazer aqui a pré-aula da lição de número 11, meu irmão, que vai falar sobre a vitória sobre a morte. Jesus ressuscita Lázaro. Então, nós vamos ver aqui que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele venceu aquilo que é a última estágio, é a última linha para o ser humano, que é a morte. Jesus, ele mostra para nós que a morte não segura o poder de Deus, a morte não é capaz de parar o Filho de Deus. Então nós vamos ver aqui que não há cenário de morte, nem física, nem espiritual, nem emocional, não há nenhum tipo de morte na nossa vida que Cristo não possa vencer, porque ele venceu a morte. E aqui ele vai dar o exemplo da morte de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, mas nós vemos ele ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim, nós vemos ele ressuscitar a filha de Jairo, nós vemos ele próprio ressuscitar. Então vemos claramente que o nosso Deus é infinitamente maior do que a própria morte, que é a última linha para o ser humano. Então destaque isso para o seu aluno, né? Nós vamos ter como texto áureo João capítulo 20, verso 9, que vai dizer: porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos, né? Verdade aplicada, a ressurreição de Jesus Cristo é a segurança daquele que crê no Evangelho e o fundamento da esperança cristã. Então aqui, meu irmão, destaque a base do Evangelho de Cristo, a base do Evangelho que nós pregamos, que nós vivemos, a base da nossa fé é entender que Jesus Cristo ressuscitou e vive para todo sempre, meu irmão. Então essa é a base. O que nos diferencia das outras religiões, o que nos diferencia das outras visões, é que o nosso mestre, o nosso líder, a base está vivo. Ele vive e ele reina, por isso eu posso crer no amanhã, por isso eu sei que ele pode mudar a minha história, porque ele vive, meu irmão. É um evangelho vivo. Nós nos relacionamos, há um relacionamento. Você não pode se relacionar com alguém morto. Então essa é a base do evangelho. A pregação do evangelho é sim. Ele veio, ele se esvaziou por amor a nós, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e se fez pecador no madeiro, morreu para que o seu sangue carmesim cobrisse os nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre, e um dia vai vir buscar a igreja. Esse é o evangelho, esse é a pregação do evangelho. Então ele chega para qualquer pessoa, você com essa mensagem, você vai dizer para a pessoa qualquer situação. Você pode ser restaurado, você pode viver, você pode ser transformado, você pode ressuscitar essa situação da sua vida, porque Cristo vive, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, aniquilada foi a morte, Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, e por isso nós vamos vencer também. Então não tem nenhum cenário que ele não possa mudar. Essa é a base do nosso evangelho. Então destaque isso para o seu aluno, e porque ele vive, nós podemos crer num amanhã. Aí, vamos entrar aqui no capítulo 1
A prisão do Filho de Deus, onde vai falar que todos os eventos, a prisão, o julgamento, a crucificação, a morte e a sua ressurreição, tudo estava no controle de Deus, nada pega Deus de surpresa, nada acontece por acaso, tudo estava previsto para o plano da redenção. Então, destaque isso para o seu aluno. E a gente vai ver aqui no capítulo 1 que ele vai falar sobre a prisão do Filho de Deus, que Jesus ele foi preso de uma forma totalmente fora do controle, fora do normal, fora da legalidade. Foi uma prisão totalmente ilegal dentro da própria lei dos judeus, dentro da própria lei do Sinédrio. Você vê que havia uma corrupção tão grande na religião, nos líderes ali da época de Cristo, ali dos judeus, que eles estavam tão depravados, tão perdidos na caminhada, que eles vão julgar, eles vão prender uma pessoa inocente na madrugada, na calada da noite, totalmente fora do costume, totalmente fora da organização que era feita. Então você vê que eles foram influenciados, pela inveja, pelo ciúme, porque Jesus tinha mais destaque que eles e eles queriam acabar com isso. E então você vê como eles agiram. E a gente percebe que havia essa desregulação no sistema religioso, quando você vai ver que havia dois sacerdotes, o Anás e depois o Caifás. Você vai ver que isso não era possível acontecer. Nunca houve na história de Israel dois sacerdotes, sempre foi um sacerdote, um sumo sacerdote só, que exercia o papel de liderança religiosa ali no povo judeu. E você vai ver que nessa época aqui o negócio estava tão deturpado que tinha dois. Então foi feito esse prisão, essa busca de Cristo foi feita totalmente fora do padrão. E aí por isso Jesus foi preso e julgado ali durante toda a madrugada da quinta-feira, de quinta para sexta, foi quando aconteceu essa situação. Destaque para o seu aluno. Então a gente vai ver que ele foi julgado pelo ciúme dos líderes de Israel, a inveja, sentimentos totalmente malignos. Então nós temos que ter cuidado com os sentimentos que vêm ao nosso coração, para que a gente não tome atitudes fora da palavra do Senhor. Esses homens conhecedores da lei, conhecedores da palavra, eles vão tomar atitudes fora da Bíblia, fora do que era ensinado, fora do que estava previsto pelos profetas, porque deram vazão a sentimentos malignos de ciúme, de inveja, que não provinha de Deus. Então destaque isso para os seus alunos. E ainda há um fato interessante nesse julgamento. Nós vamos ver que o Sinédrio não podia condenar ninguém à morte. Eles então levam para as autoridades romanas, que é Pilatos, que é o governador. E aí você vai ver que Pilatos, diante dessa situação, porque não tinha motivo para matar Jesus, não tinha nenhum crime cometido, Pilatos ele vai jogar a decisão para o povo. E aí você vê o povo que na sexta-feira anterior, quando Jesus chega, no domingo, na entrada em Jerusalém, quando ele inicia a semana ali, ele vem, aquelas pessoas vão e vem Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o Filho de Deus, bendito é o que vem em nome de Deus, e vai jogando ali os ramos, vai fazendo aquela coisa toda, o domingo de ramos que a Igreja Católica faz até hoje aí, esse evento. Você vai ver que essas mesmas pessoas passou a semana, na sexta-feira seguinte, eles estão lá, crucifica, crucifica, crucifica. Ou seja, a mudança de opinião, a mudança de cenário, para que você veja que as pessoas são volúveis, as pessoas são totalmente instáveis em suas opiniões. Eles vão para que fica ali melhor, para que vai com a maioria, e as pessoas são muito difíceis de manter a sua opinião. Então esse é um fato muito interessante. As mesmas pessoas que no domingo estavam recebendo ele com aplausos, com ramos, com boas palavras, na sexta-feira estavam gritando para crucificar. Então destaque isso aí para o seu aluno. A crucificação do Filho de Deus, a gente vai ver que essa, meu irmão, era a forma mais desumana e mais cruel de sentenciamento, de execução de sentença, era a crucificação naquela época. Então,
Como hoje a gente tem cadeira elétrica, tem nos países que aceita pena de morte, tem a morte por gás, essas coisas todas aí, naquela época era a crucificação. Então você vai ver que pegaram Jesus inocente, um homem que só fazia o bem, e levaram para passar por essa situação triste, por essa situação mais difícil, que era passar por um madeiro, passar por uma crucificação. Somente os piores ladrões, somente aqueles mais graves que passavam por essa situação, né? Então a gente vai ver que eles colocaram Jesus neste mesmo nível, e você vai ver que Deus transforma. E aí a cruz é justamente o maior símbolo do Evangelho. A cruz do Calvário vai mostrar Jesus morrendo pelos nossos pecados. Ele se fez pecador por nós. E não foi uma decisão do Sinédrio, não foi uma decisão de Roma, não foi uma decisão da população. O próprio Deus decidiu a se entregar na cruz para nosso favor, para que pudesse riscar a nossa cédula de condenação, para poder nos livrar da condenação da morte eterna, para poder trazer para nós a oportunidade de sermos curados, de sermos transformados. A cruz do Calvário é o momento ápice, né, ali do Evangelho para amar a humanidade. E aí você vai ver que era uma situação, um patíbulo de horror, uma situação terrível ali. O que acontece? Deus transforma no maior evento, no maior momento de Cristo vencendo a morte, que é na cruz do Calvário que ele vence a morte. Na cruz ele vence os principados e as potestades, e na cruz ele consuma todo o plano da redenção. Então a cruz, que inicialmente era um cenário de derrota, passa a ser um cenário de vitória. E é assim que Deus faz na maioria das nossas vidas, das pessoas. Aquilo que parecia ser a derrota, aquilo que parecia ser o pior, foi assim com Daniel na cova dos leões, foi assim com Sadraque, Abednego na fornalha. Tudo que parecia ser o fim, com Mardoqueu naquela forca, tudo que parecia ser o fim, o pior momento, Deus transforma em vitória, para que o nome dele seja glorificado. Então destaque isso para o seu aluno aí. Deus transformou a cenário que parecia ser de derrota em vitória estumbante, uma vitória extraordinária, porque ele é poderoso para mudar a história e mudar qualquer cenário. Na morte do Filho de Deus, né, Jesus tomou o nosso lugar por amor à humanidade, né, para que nossas dores fossem levadas sobre ele, né? Então a gente vê ali o cumprimento da Escritura, e os motivos pelo qual Jesus passou por essa cruz foi para pagar as nossas dívidas, para pagar os nossos pecados. Então hoje mesmo, quando alguém olha, quando vai se cobrar alguma coisa de nós, Jesus já pagou, o sangue de Cristo já nos livrou, e nós temos a chance de não vivermos mais no pecado, porque ele nos livra do pecado, ele nos livrou com o seu sangue. Hoje ele nos dá a chance de escolhermos, sairmos da escravidão do pecado através do sangue de Cristo. Então, para isso ele foi para a cruz. Esse era o motivo, pagar as nossas dívidas, para que a gente fosse reconciliado com o Pai, porque o Pai é santo, no céu só entra santidade, não entra pecado. E quando Deus olhava para nós desde lá do Éden, sempre via pecado, sempre via mancha, que não dava para a gente conseguir entrar no céu dessa forma. Então Cristo veio, se manteve puro, imaculado, não pecou, simplesmente ele tomou sobre si os nossos pecados. E agora sim, a gente, quando Deus olha para nós, ele já não vê mais a gente, não vê mais os nossos erros, ele vê o sangue do seu Filho limpo, perfeito, imaculado, e por causa disso nós estamos curados e restaurados ao relacionamento do Pai, para aqueles que creem em Cristo e lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Então a gente fecha aqui o capítulo 1 dizendo: embora inocente, Jesus tomou o lugar dos que mereciam pagar por seus delitos, que somos nós, que era a própria humanidade. No capítulo 2 ele vai falar sobre a ressurreição, que é o fundamento da nossa fé.
Agora Jesus mostra que a morte, a cruz, não foi o ponto final. Ali foi só uma vírgula, um ponto de continuação, depois ele ressuscita e vive para todo sempre. Essa é a esperança do nosso evangelho. Na cruz ele prova o seu amor por nós e depois ele vai viver e mostrar que ele venceu a morte ressuscitando. E a gente vai ver o sepulcro vazio, né? Logo no início da semana ali, quinta-feira de madrugada ele foi julgado, sexta-feira ele foi morto, passou o sábado e quando amanhece o domingo ele já está ressurreto. Quando Maria Madalena chega no domingo de madrugada, quando está terminando o sabate, ela já vê a pedra removida. Então ele no próprio sábado ele já ressuscitou. Quando ela chega no domingo ela já não encontra mais Cristo ali. Então nós vemos o sepulcro vazio e aí começam as provas testemunhais da ressurreição de Cristo. A primeira delas foi a própria Maria Madalena, que viu o sepulcro vazio, viu a pedra vazia, removida, avisa Pedro e João, eles também vê, e a própria Maria depois ela vai conversar com Cristo, achando que era o próprio jardineiro, mas era Cristo falando com ela. Então inicia as provas testemunhais de que Jesus ressuscitou. Então você pode ir lá no túmulo, você pode ir lá em Israel procurar, você não vai achar restos mortais de Cristo lá, porque ele ressuscitou e vive para todo sempre. Amém? Esse é o grande diferencial. Se você for no túmulo de Buda, você vai achar os restos mortais. Se você for no túmulo de Ellen White, você vai achar os restos mortais. Se você for no túmulo de qualquer criador de outras religiões, de outras seitas, você vai achar os restos mortais deles lá. Mas de Cristo, nosso verdadeiro Senhor e Salvador, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, você não acha, porque ele ressuscitou. Se você for nos discípulos, você vai achar os restos mortais. Se você for no túmulo de Maria, você vai achar restos mortais. Mas no de Cristo você não acha, porque ele é o único que tem poder para vencer a morte. E o nosso evangelho, a nossa vida, a nossa fé é baseada nessa passagem, nesse testemunho, nesse grande milagre que foi Jesus vencer a morte. E se ele vive, nós viveremos também. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. No tópico 2.2, João e Pedro chegam ao túmulo vazio e a mesma coisa. Aí mais uma prova testemunhal. Agora Maria Madalena viu, agora João e Pedro viram. E aí começam mais pessoas ver, para que todos saibam que ele realmente ressuscitou. E é um passo muito interessante aqui, nesse tópico 2.2, destaque para o seu aluno, que quando João e Pedro chegam, eles veem os lençóis caídos, mas o lenço que envolvia o rosto, a cabeça de Cristo, eles não veem mais caído no chão, eles veem pendurado em um outro lugar. Olha que coisa interessante, porque muitos dizem, né, os judeus tentaram passar uma ideia de que o corpo de Cristo foi roubado. E olha que coisa interessante, se ele tivesse realmente sido isso que tivesse acontecido, se ele tivesse sido roubado o corpo, esse lenço da cabeça teria sumido junto. Porque se a pessoa vai lá roubar, vai fazer uma coisa legal, ela não vai ficar montando o cenário. Eles iam levar o corpo e tirar de lá e ia ficar faltando coisa. Mas você vê que Jesus ressuscitou, então ele tira aquele véu da cabeça, pendura em algum lugar com toda a calma, tranquilidade, senta na cama e aí vai, quando ele desce, os lençóis que estavam ali junto caem no chão. Olha que coisa interessante, mas o lenço do rosto, ele pendura, está pendurado em outro lugar, mostrando que ele ressuscitou com toda a tranquilidade, com toda a calma, tudo no controle, né? Então você vai perceber, esse detalhe é muito interessante. Destaque para nossos alunos, o lenço que envolvia o rosto, ele vai estar pendurado em outro lugar. Então destaque isso para o seu aluno. Tópico 2.3, ressurreição de Jesus, o centro da mensagem cristã, né? Então o grande testemunho pós-ressurreição, né? Pós-assunção de Cristo, quando a igreja é iniciada pelos discípulos, agora chamados de apóstolos, você vai ver que sempre eles vão falar sobre a ressurreição, quando ele dá testemunho, né? No Sinédrio, quando ele vai curar o coxo,
quando eles vão fazer os milagres, eles sempre estão falando sobre a ressurreição de Cristo. Então é o centro da mensagem cristã. Essa também tem que ser a nossa palavra. Toda vez que você for falar para alguém de Jesus, diga que ele vive, que ele reina, que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que não há cenário naquela pessoa que ele não possa vencer, se ele mesmo venceu a morte, se ele mesmo ressuscitou. Essa é a mensagem cristã, e porque ele está vivo, eu posso crer no amanhã, que ele vai mudar a minha história, que ele vai se relacionar comigo, que ele vai salvar minha família. Por quê? Porque ele está vivo, meu. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Esse é o centro da mensagem cristã. A ressurreição consolida a demonstração do amor de Deus por nós. Por quê, meu irmão? Deus veio, se esvaziou, Cristo veio, se esvaziou da sua glória, morreu aqui nessa terra pelos nossos pecados, mas não parou por aí. Ele ressuscitou para quê? Para que a gente se relacionasse com ele. Você vê o amor. Ele não veio só, fez uma missão e acabou. Não, ele veio fazer a missão e depois continuar se relacionando conosco, por mostrar que nos ama para todo sempre. Então o Cristo vive para que a gente possa se relacionar com ele. Não acabou na cruz, meu. A cruz foi só um momento, foi só uma passagem, foi só uma parte de todo um plano para nos amar, para nos redimir, para nos relacionar com ele. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Assim como no Éden Deus se relacionava com o homem, a morte e a ressurreição de Cristo permitiu mais uma vez que Deus se relacionasse com o homem novamente. Capítulo 3 vai falar as testemunhas da ressurreição. Então nós vamos ver claramente, né, mostrando mais uma vez as formas de testemunha ocular de verem Jesus ressurreto. Então não é só de palavras, várias pessoas viram, não foi só os discípulos, porque Deus se preocupou em deixar os testemunhos, porque tudo que Deus faz é notável, dá para ver, é na luz. Tudo que Deus faz, ele deixa testemunha para que todos saibam que foi ele que fez, para que todos saibam que foi ele que agiu, né? Então no tópico 3.1 ele aparece para Maria Madalena, e nesse momento ela está chorando porque achou que alguém tinha levado o corpo de Cristo. Olha que coisa. E aí os olhos dela molhados, embaçados pelas lágrimas, não deixam ela ver que ela está falando com o Cristo, e ela acha que está falando com o jardineiro, alguém que cuida ali do cemitério, daquele ambiente. Ela não percebe que está falando com o próprio Cristo. E aqui é um ponto muito interessante. Muitas das vezes, meu irmão, nós estamos na luta, nós estamos na dificuldade, passando por um momento amargo, um momento de lágrimas na nossa vida, e Jesus está do nosso lado, está falando conosco, e você não consegue ver. E você acha, levaram, Jesus não está comigo, aonde ele foi e tal, e ele está de frente para ela, conversando com ela, e ela não consegue ver. Assim como aqueles discípulos de Emaús estão caminhando, chorando ali, lamentando o que tinha acontecido com Cristo, Jesus está do lado deles, conversando, mas o ambiente de dor, muitas das vezes, tira o nosso foco do Senhor. Então não deixe isso acontecer, ele traga isso para o seu coração. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas sabe, Jesus está do seu lado e tudo está no controle dele. Na hora certa ele vai se revelar e você vai conseguir ver ele apesar das lágrimas, para que ele enxugue suas lágrimas e mude a história. Jesus já estava ali, mas chega um certo momento que Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece a voz, agora a lágrima não embaça, não atrapalha, porque ela ouve a voz do mestre, reconhece a voz de Cristo, e aí diz Rabone, que quer dizer mestre, e ela percebe que Jesus é que estava falando com ela. Então vai chegar um momento que você vai ver Jesus trabalhando na sua vida, apesar das lutas e das dificuldades. Então destaque isso para o seu aluno. Aí do tópico 3.2, primeiro Jesus aparece a 10, porque Tomé não estava, os seus 10 discípulos, né? Porque Tomé nesse momento não estava, e aí ele chega ali e diz, a paz seja convosco, né? Então você vai perceber que ali naquele momento, Jesus traz o que? A paz que ele tanto se precisava. Estavam com medo, estavam trancados, estavam fugindo dos judeus, do ambiente ali, eles estavam preocupados,
Mas Jesus chega, em vez de repreender, em vez de falar que eles estavam sem fé, que eles tinham esquecido que Jesus tinha falado que ia ressuscitar, Jesus chega e traz: a paz seja convosco. É assim que Deus faz. Você pode estar passando por luta, muitas das vezes as dificuldades nos trazem medo e fazem a gente esquecer das promessas do Senhor, mas Ele entra em qualquer ambiente. As portas estavam trancadas, mas Ele não precisou abrir, Ele entra, Ele atravessa, Ele faz como quer e entra no ambiente de luta, de dificuldade e leva para nós a palavra de paz, porque Ele é o príncipe da paz. E a Bíblia diz que depois que Ele libera essa palavra, os discípulos ficam alegres e mudam a situação, são encorajados e saem daquele cativeiro, daquelas portas fechadas e vão fazer a obra do Senhor. Depois Jesus aparece a 11 discípulos, agora Tomé está próximo. Aqui nós vemos mais uma vez o cuidado. Naquele momento Tomé não estava. Quando os discípulos dizem para ele: Tomé, o Senhor apareceu aqui e nos trouxe a paz, ele diz: não acredito, só vou acreditar se eu botar a mão, se eu botar o dedo nas feridas, se eu ver. E aí Jesus, vendo essa situação, como Ele ama, cuida de todos, Ele novamente vai aparecer, e agora Tomé reunido ali com os discípulos, e ele vai ver o Senhor Jesus, e Jesus vai falar para ele: olha, você não precisa ver, você precisa somente crer. Essa é a palavra para nós. Talvez nós não estejamos vendo nada, não estejamos vendo o Senhor, não estejamos vendo o agir de Deus, mas saiba, creia que Ele está agindo ao nosso favor, mesmo que a gente não tenha visto, mesmo que a gente não esteja vendo, mas a gente precisa acreditar que Ele está agindo ao nosso favor, que Ele vive, porque Ele reina, porque Ele nos ama, e a gente vai ver o agir de Deus. Por isso Ele vai voltar, vai mostrar para Tomé a mão furada, o lado transpassado, para que Tomé pudesse crer ali naquela situação e acreditar que ele estava vivo. Mas ele vai censurar Tomé e dizer: não precisa acontecer isso, você pode crer em mim porque eu vivo sem mesmo me ver. Esse é o nosso evangelho. Nós não vimos Jesus ressuscitar, nós não estávamos lá quando Ele ressuscitou, mas pela fé, por saber que Ele é Deus, por saber do seu poder, por ver os seus milagres, por ouvir por ler a sua palavra, por sentir a sua presença, nós cremos e temos certeza que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e que Ele anda conosco, que Ele se relaciona conosco, porque nós cremos que Ele vive e reina para todo sempre, porque nós sentimos a sua presença, nós sentimos o seu agir, nós sabemos do seu poder e mesmo sem a gente ver, a gente crê. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem para quem quer andar com Cristo. Não andamos por vistas, mas andamos pela fé, por saber que Ele está trabalhando a nosso favor e nós cremos no amanhã melhor, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra e lembre-se disso. Ele vive, Ele reina e por causa disso eu posso crer num amanhã melhor. Não importa a morte esteja na sua vida, não importa a área da sua vida que esteja morta. Se você quer em Cristo, se você tem convicção no poder de Deus, você saiba que Ele vai mudar a sua história, Ele tem poder para ressuscitar essas áreas da sua vida que estão mortas, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e aonde Ele chega, a vida chega para todo sempre, a vida chega com abundância, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que muda a história, Ele é o Deus que venceu a morte, e nós vamos vencer também, porque estamos cravados nele, estamos fixados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Amém? Então Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinariamente abençoada por Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. E até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.